Este é o Pode Pensar Preto, onde a voz do nosso povo traça caminhos próprios do conhecimento e do saber. Aqui, a educação não é só método, ela é feitiço. Esse quilombo é território de reconstrução das nossas epistemologias. Cada conversa é como o tambor que ressoa em nossas memórias e nos convida a dançar com o corpo, pensar e sentir o mundo como essa herança da ancestralidade. Então, nós, que somos passadas, mas também que somos o agora e que também somos o tempo que ainda não nasceu, que todas essas se sentem junto da roda e se acheguem a essa escuta, que também é uma oferenda de cura. Mandei benzer meu tambor lá no dente. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Pensar Preto. Hoje a gente tá aqui com a Karen, que é, assim, uma companheira que a gente se conhece há algum tempo aí pelas redes, as redes já encruzilharam os nossos caminhos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as travessias pelos quais esse corpo vem percorrendo. Mas, como todo mundo sabe, ninguém melhor do que nós mesmos para nos apresentarmos. Então, por favor, Karen, se apresenta pra gente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Célia. É uma honra estar aqui na tua presença, né? Tu é uma intelectual que eu admiro bastante, né? Bom, vou me apresentar, né? Eu sempre falo para as pessoas que se apresentar é uma coisa que a gente vai aprendendo a vida toda, né? Porque a gente vai tomando uma narrativa de si mesma, né? Se apropriando e ela vai se incrementando ao longo da nossa trajetória, né? Bom, eu sou uma pessoa de axé, né? Aqui do sul do Brasil, sou nascida em Curitiba. Sou nascida em Oxum, né? Sou uma boa filha de Oxum. Me reencontrei aqui em Porto Alegre, vim para cá na metade de 2022, né? Para o doutorado em psicologia. Então, a minha vida começou... Eu sou nascida, né? E criada ali em Curitiba, né? Minha família toda é de Curitiba. A minha família mais atual, assim, nuclear, né? Então, a minha mãe, a geração da minha mãe, das minhas tias e da minha avó. Mas ali pela minha tataravó já temos ali, né, um movimento, né, de pessoas indígenas de Pelotas que se encontraram, né, ali no interior do Paraná com o meu avô que veio, né, de São Paulo e antes dele, né, um bisavô que veio lá da Paraíba ou de Pernambuco, que é uma história que a gente está tentando recuperar até hoje, né? Então a gente vem muito assim no movimento de se encontrar, né, de diferentes partes do Brasil, né? Então eu fiz esse movimento, né? Eu acho que também não foi por acaso assim que eu tive esse interesse, né, de mudar de cidade, né, esse desapego, como as pessoas falam para mim, mas também fazendo uma reflexão sobre a minha trajetória, eu acho que eu não tive muita opção, assim, por coisas que me atravessaram, né. Então, assim, eu cresci ali em Curitiba, né, numa família majoritariamente de mulheres negras, né, e homens negros, né, numa cidade... num bairro de uma cidade que é muito marcado pela imigração italiana, que é Santa Felicidade, né? Eu cresci ali num terreno cedido por meu avô, que trabalhou para uma família com muitas posses ali da cidade, né? E aí ele ficou como caseiro, e aí as gerações da minha família foram ocupando essa função, né? Até que agora, recentemente, eles fizeram um acordo e a minha família vai se mudar para a região metropolitana, né? Mas a gente cresceu ali, embora eu não tenha tido uma vivência dentro de uma periferia, né? A periferia era a minha casa, assim, né? Porque sempre foi muito marcada a nossa casa como a casa dos pretos ali, como já xingaram a gente. Eu cresci ouvindo isso, assim, porque a casa com o tempo, né, ela não foi tendo manutenções por conta de falta de acesso de renda, né, da minha família para fazer aquilo e também uma relação conturbada, né, com os donos do terreno. Então a gente sempre tava, desde que eu me entendo por gente ali, sempre tava para sair daquele lugar, né? E ali eu, né, 20, 30 anos, quase 40 anos, eu acho. E agora que eles vão se retirar, chegaram ali em acordos, né? Mas, enfim, cresci com essa marca, assim, né? De sempre... Embora eu tenha meu nome... Eu sou uma mulher negra, né? De pele clara, inclusive vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo crespo, eu tô com o cabelo preso, tô com óculos de armação preta, tô com cachecol, porque tá frio aqui pra caramba, e tô com uma jaqueta vermelha, com uns anéis, tem um piercing no nariz em formato de argolinha, né? E tô com 2 brincos de argola.
Eu vim de uma relação interracial, né? Minha mãe é uma mulher negra retinta e o meu pai, que eu nunca vi ele, no caso ele não sabe nem que eu existo, assim, pelo que minha mãe conta, né? Foi uma relação, assim, bem breve e antes da minha mãe engravidar, eles romperam um laço, né? Então eu sei que ele é um cara loiro, né? Muito branco, descendente polonês, etc., que tem uma família no interior de Santa Catarina. Então eu sei que eu tenho irmãs mais velhas por aí, que não sei se um dia eu vou conhecer. Mas então eu venho dessa relação, né? Então cresci assim, sem essa referência paterna consanguínea, né? Me questionando muito sobre isso, mas fui paternada pelo meu tio e pelo meu avô, assim, muito bem. Me deram muita direção, me deram afeto, né? Me Uhum. incentivaram na vida. Em termos de trabalho, né? Que acho que é algo que marca também a história da minha família, de acesso ao trabalho, né? Minha família sempre foi uma família de comerciantes, a gente trabalhou muito assim, trabalho informal, né, claro, né? Acho que isso reflete a história da população negra no Brasil, né? Um autodidatismo imposto, né? É, Uhum. e um acesso à escolarização formal tardia, né? Então, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar, não só a entrar na universidade, pós-graduação, mas também a terminar ali o ensino médio, né? Minhas tias, minha mãe, né? A minha avó ela não é alfabetizada no alfabeto formal aí, né? É alfabetizada em várias outras sabedorias. E as minhas tias, minha mãe, não terminaram ali o ensino fundamental, né? Então, são pessoas empreendedoras, assim, né? Desde que eu sou criança, né? Então, eu cresci ali. Eu acho que eu sou a primeira... Eu acho, não, eu tenho certeza, eu sou a primeira criança da família, né? Então, eu cresci num lar de adultos, assim. E depois eu maternei, tive que cuidar muito do meu irmão e das minhas primas, que nasceram em escadinha, assim, próximos, né? Então isso é algo que me marca bastante, assim, né? Embora eu não seja mãe, o maternar foi muito precoce, assim, já, né? Ali nos meus 8 anos, ter que cuidar deles, trocar fralda, amamentar, Sim. comida, buscar na escola, buscar As boletim. bonecas de verdade. Ajudei ali, participei, né? É, porque era o que eu tinha que fazer, né, naquela época. Cresci, trabalhei também desde muito cedo, né, além do maternar, saía com a minha tia para vender roupa, a gente trabalhou muito na reciclagem. Um pouco antes do meu irmão, das minhas primas nascerem, a gente passou, meu avô ele faleceu, né, e a gente passou por uma situação bem difícil, assim, em termos de alimentação, assim, de não ter o arroz e o feijão mesmo, né, então a fome foi algo que acabou me marcando muito cedo também, né? Então, ter essa experiência, assim, de ter acesso à comida, às vezes que as pessoas jogavam no lixo mesmo, é o que tinha para comer, né? Porque o meu avô, ele trazia o dinheiro para casa, né? Ele trabalhava no restaurante, né? E as rendas se complementavam, né? Então, eu tive essa experiência da família estendida, né? De ser criada pelos meus tios, pelas minhas tias, dar benção para todo mundo, né? Até hoje, né? A minha avó, ainda bem, né? Ela é viva, ela tem 84 anos. Dou benção toda vez que eu falo com ela, né? À distância, no caso. Mas a gente teve muito essa marca, né? Da fome, assim, durante uns 2 anos ali, 3 anos da minha infância, assim, né? De não ter arroz, não ter o feijão, assim. Eu entender o que é isso, assim, né? Só que só recentemente, a partir de uma escritora aqui de Porto Alegre, que eu acessei quando eu fui num evento de uma comunidade que é a Bonja, né, aqui em Porto Alegre, é uma comunidade periférica, e é a Fátima Farias, né? E ela falando da história dela também, do quanto a fome atravessou a história dela, ela levou isso para os poemas dela, que ela diz que ela cozinha os poemas dela, né? Eu acho isso fantástico, assim, né? Ela tem essa relação com a Lindíssimo. comida, né? E aí ela falou da trajetória dela, foi aí que eu consegui nomear, assim, né? Pra mim, aquela mulher me ajudou a humanizar, porque ela me devolveu a minha trajetória. E eu nunca tinha conseguido falar disso antes, né? Em nenhum momento que eu me apresentei em qualquer lugar, assim. Inclusive, eu sempre tive essa dificuldade, né? Eu acho que foi a universidade que me, assim, esfregou na minha cara essa dificuldade de se apresentar, porque a gente tem que falar isso, né? E sempre que eu me apresentava, eu assim, soava falso, sabe? Porque aí eu começava, eu tenho tantos anos, eu sou psicóloga, né? Eu sou, né, de tal família, sei o que lá. E aí essa coisa, ela sempre me deixava, assim, muito incomodada, né? Então, eu venho aprendendo constantemente, né? Pelos acessos que eu venho tendo nesse momento da minha vida, a me apresentar, assim, com mais dignidade, né? E essa questão da fome, assim, eu acho que é algo que ela me trouxe muita
conexão, assim, com a história da minha família por uma dimensão não só da escassez, assim, mas do conteúdo das nossas vidas, né? Daquilo que nos faz olhar para o mundo a partir de uma perspectiva, né? Nossa, eu não conhecia a Fátima. É Fátima Faria? Isso. Eu não conheço os poemas da Fátima Faria, mas já anotei aqui, tô louca para encerrar aqui a nossa conversa e ir de encontro a essas palavras, né? Me alimentar, literalmente me alimentar desse angu. Mas vamos fazer um caminho de entendimento de todo esse enredo que você colocou, né? Essa família de comerciantes tinha um restaurante e daí o que aconteceu, minha irmã? Que história que você contou pela metade? Como que você chega onde você tá? Como que aquelas histórias de superação, né? Qual é a sua jornada do herói? Não é bem isso, né? A gente sabe que não é isso que a gente tá falando, mas literalmente, como que você sai de uma realidade onde as pessoas ao seu redor não tinham nem a conclusão do ensino médio, e não só visualizam o ensino superior enquanto uma potência, né? Mas o ensino superior extremamente elitizado, que é o curso de psicologia, e concorridíssimo depois do último período, mais concorrido ainda, né? Então, assim, como que aconteceu todos esses deslocamentos de vida até? Olha, a grosso modo é pela via da originalidade, que é ali o milagre mesmo, né? É pela via, eu consigo falar hoje, a partir do que a Andreone Medrado, né, que é uma intelectual fantástica, ela falou esses dias no Instagram dela, né, que falando da vivência, né, das pessoas trans, né? Eu acho que ela traz essa transpedagogia pra gente se pensar também, né? Essa transpedagogia negra, no caso, né? Ela falou que né, ser trans não é você fracassar, né? E ali eu acho que ela traz uma epistemologia muito potente pra gente se pensar, questionando inclusive a forma cisgênera da gente se ver, né? Que é muito restrita no caso, né? Eu cheguei pela via do fracasso daquilo que esperavam de mim, né? A minha família, apesar de não ter acesso, a minha mãe sempre me incentivou a estudar. Minha mãe, assim, meu avô, ele tocava, ele participava, chegou a ganhar um concurso, eu acho, no SBT, assim, ele cantava o Cartola. A minha família tem uma veia artística muito forte, né? A minha tia canta na igreja até hoje, assim, tem uma voz muito potente, né? Então eu cresci com isso. A minha mãe, ela compõe, embora ela não cante. Depois de anos eu Nossa, fui que saber que ela compõe música, que ela falou pra mim, olha, eu tô compondo umas músicas, eu componho às vezes, né? Até hoje ela não me mostrou, assim, que é algo muito particular dela, né? Eu incentivo, dou uma cutucada, mas a minha família sempre teve essa veia autodidática artística, né, da expressão. Então já tava ali o interesse, né, por artístico, né, artístico intelectual, né, de não conformidade com aquilo que se apresentava ao nosso redor, né. E Aham. aí cresci com ela me incentivando, você vai ser médica, né, porque ela sempre falou, Nossa, que tudo! né, olha, quando você estuda muito, né, porque você só vai conseguir ser alguém, né, não passar esses desaforos que eu passo, né, sendo diarista, né, na casa das pessoas com a qual eu trabalho, né, então eu fui criada pela minha avó, assim, né, porque minha mãe, ela saía para trabalhar, né, a minha mãe me teve com 19 anos, assim, então, e ela sempre passou para mim, né, que eu interrompi parte importante da juventude dela, né, no primeiro momento eu não recebi isso bem, né, mas depois eu fui entendendo que a minha mãe também é uma mulher, né, e que a vida obrigou ela a ser sincera comigo desde o primeiro momento, assim, né? Hoje eu entendo muito mais, assim, o que ela quis dizer pra mim, né? E eu cresci ouvindo dela os desaforos que ela passava na casa das pessoas que ela limpava, né? Que não podia pegar nada da geladeira, né? Que as pessoas falavam que ela roubava coisas, né? Então eu tive esse incentivo que a minha mãe, né? A minha tia, elas sempre foram muito inteligentes, assim, né? Minha mãe, ela tem uma relação com a minha tia, que é uma tia que me criou também muito de perto, assim, que é delas serem... Elas sempre foram muito amigas, assim, né?
E eu cresci com elas falando das histórias delas, às vezes nas baladas, né? Porque eu era uma criança no meio de adultos ali, né? Mas ela falando da vida delas, né? E inclusive falando que corriam de neonazista no Largo da Ordem, lá de Curitiba, né? Porque duas mulheres negras tentando, né, se divertir, né? É claro que, né, ali, né, no centro de Curitiba ia dar alguma coisa, né? Então, eu cresci com essa realidade já muito evidente, assim, né? De que eu tinha que ter algum objetivo para não ser engolida por essas coisas. Então, ela sempre me incentivou. Então, eu acabei sendo muito sempre competitiva na sala de aula, né? Me preocupava muito. No primeiro, assim, da primeira à quarta série, eu dava muito problema na escola, né? Passei por situações ali de violências, né? Desde muito cedo, assim, que também me atravessaram, atravessaram meu período escolar. E aí isso me fez uma criança problemática, assim, né? Minha mãe ia na escola, né? Chamada pela pedagoga, né? E aí, enfim, né? Tive ali um processo de passar por violência sexual naquele período, né? Que me tornou uma criança problemática. E aí eu me agarrei na redação, né? E aí eu consegui me expressar na redação. Aí fazia uns concursos de redação até a quarta série. Aí consegui me destacar, acho que eu consegui ganhar um concurso lá, que daí eu meio que me redimi, né, entre aspas, com as professoras que estavam ali já de saco cheio, né, porque eu me entregava lição de casa, e aí eu sempre fui chorona, né, assim, infelizmente eu não tive acesso a um terreiro ali logo, né, porque assim, eu sempre fui essa criança de mesmo que desaguava, né, quando não sabia o que fazer, quando tava, né, nas últimas, né? E aí eu acho, né, que eu passei a chorar a partir das palavras ali, né, nas redações que eu fazia. E aí isso me ajudou esse feedback também dessas aulas, né, desses concursos aí de redação, eles me aproximaram da poesia, assim, né? E assim, foi como se eu dissesse pra mim, eu consigo fazer isso, né? Eu acho que isso é bom. E aí eu fui me interessando mais pela escrita, né? Embora a leitura para mim ela tenha sido a leitura assim mais contínua, né? Eu não tinha acesso a livro na época, né? Não era incentivada a ler. A minha mãe me incentivava para eu estudar, mas a partir daí, né? Você tem que estudar assim, assim, assim para você entender as coisas. Era a escola que tinha que fazer, eu tinha uma relação conturbada, né? Então, eu fiz, né, um fundamental nesse ritmo, assim. Tinha uma boa relação com as professoras, depois disso passei a ter no ensino fundamental, e aí eu passei a olhar pro meu boletim, assim, né, porque eu sempre estudei em escola pública, né, perto ali da minha casa, e ali eu passei por diversas situações também de racismo que elas mesmas foram me dando muita raiva, assim, né. Na minha formatura do ensino fundamental, fui fazer o discurso lá, eu fui vaiada, a gente tem um vídeo. Porque, assim, né, eu era danada, eu não levava desaforo pra casa no ensino fundamental. Então eu brigava muito com os meninos, né. Tinha muito assédio, assim, no ensino fundamental na minha turma. Porque aquela coisa, né, da menina mais bonita, né, a menina que fica, aí a gente tá na adolescência, né, tava ali entendendo, né, a minha vida afetiva, sexual, né, e aí me interessava, gostava, tinha meus amores platônicos, mas assim, o preterimento, ele, né, tava ali, né, e eu era a menina mais feia, minha mãe também me vestia, né, eu fui entender depois que ela me vestia com roupas sempre mais largas, assim, né, que era para evitar que eu fosse também assediada, né, mas na época eu me revoltava com aquilo, eu falava pra ela, você quer me vestir como se eu não fosse uma menina, né, eu quero a minha roupa, né, com um corte trabalhadinho, né. Eu também já não sabia se é porque não tinha dinheiro ou porque também pra mim era um autoritarismo da minha mãe, né. Aí depois que eu fui entender a dimensão daquilo, depois que eu fui assediada por um colega de sala, mesmo com aquelas roupas um dia no recreio, né, que era um colega, né, também que ficavam naquelas, né, de a menina mais bonita da sala. Tinha um concurso implícito ali na minha escola de ensino estadual, né, e todo ano era esse inferno, né. E aí as meninas que eram consideradas feias, né, a gente era vaiada todo dia na escola, assim, a gente sempre tinha um conflito com os meninos da sala, né. Então eu entrava, tinha um menino, eu não vou expor ele, porque eu não tô mais nessa, ele ficava, vixe, toda vez que eu entrava, e toda vez que a professora falava, né, me convocava lá para responder alguma coisa, que eu me colocava, né, tinha alguma manifestação da turma do fundão lá, então eu sempre tive conflito, né. E aí mas eu também já não ficava mais quieta, né? E aí
teve uma vez, inclusive, acho que um desses meninos me ameaçou, falou que ia me bater, algo assim, porque eu dedurei ele de não sei o que lá que ele tava fazendo. E daí ele me ameaçou depois que eu dedurei ele. E daí eu fui lá na diretoria dizer que ele me ameaçou de novo e dedurar ele de novo. Então, eu tava nessa já, né? E aí depois teve a formatura, né, do ensino fundamental. Que ótimo, mano! Isso no fundamental! Não, Meu foi Deus, eu tô incrível. ficando chocada. Você tá contando com uma normalidade. Não é normal. Você tava no fundamental, menina. Não, é essa intensidade que foi, né? E aí eu fui vaiada lá no. Foi especial pra mim, porque também foi a primeira. Eu não tive assim. Não tinha. Eu vi as gurias tendo festa de 15 anos lá, né? E aí, pra mim, a formatura do ensino fundamental foi a coisa mais formalizada, assim, de celebração que eu tive, né? Então, apesar de ter sido vaiada, só de eu aparecer num vídeo, de eu ter ido lá na frente falar, mesmo que tendo gaguejado um monte, né? E, assim, parte desse discurso foi na igreja, na paróquia, que era perto lá da escola, porque a maioria das pessoas eram, né, católicas, né? Então, era essa coisa ali no meio, né? As pessoas, assim, a maioria da minha sala branca, assim, vermelha de tão branca, né? Então o contraste era óbvio, né? Então, naquela época, e assim, eu cresci, né, por uma mãe que foi ameaçada na sua juventude por neonazista, no Largo da Ordem, eu cresci ouvindo que eu era mais clara, né? E que eu não ia passar por aquilo, né? E de fato, né? Só que na minha escola não era bem assim. É óbvio, né, que o colorismo imperava ali, né, então eu era chamada da garota feia, da garota do cabelo de arame farpado, né, da feia, só que ela era de outras formas, né, só que eu não conseguia me dizer negra, porque como eu não era, né, explicitamente, né, embora um colega tenha dito pra mim um dia na sala de aula que ele não ia fazer trabalho comigo porque ele tinha medo da minha cor, que era encardido, né, eu não me dizia negra, porque pra mim eu tinha que ser retinta. Né? E aí, só que eu não conseguia nomear isso como colorismo, né? Que me tornava exótica, né? Então, pra mim, eu era parda, eu era mestiça, né? Eu sabia que eu era diferente, né? E eu chorei aquele dia, lá foi horrível. Inclusive, a professora lá de inglês, que era a aula que ocorreu essa situação do trabalho, né? Ela falou pra mim que eu tava chorando demais, que eu tava exagerando, né? E Meu aí, todo mundo falou, né? Deus. O colega lá, né? As pessoas nomearam aquele dia, ele é racista, tudo mais. E eu chorei, né? Porque eu também fiquei chocada, porque eu não imaginava que eu fosse passar, né, por uma situação assim, porque eu não era retinta, inclusive, como alguns poucos colegas que estavam na minha sala, que sofriam ataques diários também, né? Então, o meu processo de nomeação também, né, desse período, ele era bem difuso, assim, né? E no primeiro dia não, depois, acho que quando eu terminei o ensino fundamental e fui para o ensino médio, tinha um programa de bolsas na Universidade Federal do Paraná, que era um programa para fazer um curso técnico integrado em petróleo junto com o ensino médio, numa escola, a Escola Técnica da UFPB, né? Petróleo? Isso, eu sou formada em técnica em petróleo. Até hoje não busquei meu diploma. E quando eu terminei o meu ensino fundamental, eu não queria ir para outra escola perto da minha casa, porque daí acabava o ensino naquela escola que era até a oitava série, né? E aí eu queria muito ir para outra Para escola. outra escola. Isso, eu queria ir para uma escola que me ajudasse a passar no vestibular. E daí foi um desespero, né? E daí apareceu essa oportunidade, a professora lá, a vice-diretora divulgou essa oportunidade pra gente, dizendo que quem tivesse as melhores notas no histórico podia tentar, né, se candidatar. E aí eu tentei, me candidatei, passei, né? Eu tinha uma amiga na época, né, que ela também passou, né, que ela tinha... A gente fazia trabalho juntas, né? Ela era muito inteligente, assim. E aí foi quando eu entrei na Escola Técnica da Federal, que é nesse projeto que era do coordenador de departamento da engenharia mecânica, né, para pessoas de baixa renda de escolas públicas. Então eu entrei para a Escola, né, Técnica da Federal, que depois virou o IFE, né, o Instituto Federal, depois eles separaram, né? Eu estava no segundo ano quando eles estavam fazendo a transição. E daí eu peguei toda aquela fase da briga, porque tinha gente... Federal do Paraná. Isso. Nossa, é ótima essa universidade. Eu peguei essa transição, assim, do pessoal que queria ficar com a escola técnica, o pessoal que não queria o IFE, o pessoal que queria o IFE, né? Eu estava no segundo ano quando isso aconteceu. E aí eu cursei e fui pro ensino médio, que também tem ali uma baita história, porque
eu levantava às 5h30 da manhã para chegar lá às 7h30, né? Eu tinha que atravessar a cidade, que era no outro bairro lá, né? No bairro Alto, né? Tinha que atravessar a cidade de ônibus para chegar lá. E daí era isso, assim, né? E aí tinha dia que eu não a maioria, assim, acho que eu fiquei um ano e meio até eu conseguir um estágio no núcleo de agroecologia, né? Que foi a minha primeira aproximação, assim, com eu acho que uma visão diferente, assim, do nosso papel na Isso, educação. isso no ensino médio. Isso. No ensino médio, então, você estagiava por conta do seu curso técnico? Era um estágio de meio período, assim, para ajudar na minha permanência, né? Nossa, que massa! Gente, esse início do Instituto Federal do Paraná, eu não saberia falar como que foi nessas transições dos institutos federais, as estruturas que já existiam nos territórios, né? Eu acho que a geografia se contemplaria bastante de uma pesquisa sobre essas mudanças territoriais de uma estrutura que já existia no território e a transformação dela no Instituto Federal, né? O que que isso transformou, como isso mudou esse território e a própria dinâmica dos alunos com a universidade, né? Porque acredito que a transformação de Instituto Federal ou você ter pego essa transição possibilitou você ter uma dimensão um pouco mais próxima do ambiente universitário, né? Como que foi essa aproximação para você escolher o curso de psicologia? Olha, ela foi, assim, meio tenebrosa, né? Porque, assim, eu já desde o primeiro ano podia almoçar no RU, né? E aí eu tinha crise de ansiedade só de pensar que eu ia estar lá no meio dos universitários, né? Porque Meu só Deus! universitário branco, né? E ali era o curso, tinha os cursos das exatas ainda por cima, né? Que é um ambiente muito mais conservador, né? Então, era um ambiente, assim, meio complicado, assim. Eu passei por situações ali na saída do RU, acho que teve uma cena que me marcou muito, que eram uns estudantes de engenharia mecânica, e assim, eles tinham fama, né, de serem terríveis, né? Eles olharam pra mim e pra minhas duas amigas que a gente tinha saído. As minhas duas amigas, né, eram mulheres brancas, né, gordas, no caso, cisgêneras. E, assim, a gente era fora do padrão, né? Eu uma menina negra, mas duas meninas brancas ali, né, fora do padrão. E eles olharam pra nossa cara e falaram, nossa, a escola técnica já foi melhor, né? Foi algo desse sentido, assim, já teve meninas mais bonitas ali. Eles verbalizaram isso, assim, né? E daí era esse clima, assim, de preocupação, né? Porque era como se a gente estivesse num território, assim, muito diferente pra mim. Pra mim, assim, eu tinha a ambição de ir pra universidade já, né? Mas eu não tinha imaginado isso por completo, assim. Então era uma coisa distante, assim, que eu achava que podia não dar em nada, né? E eu não sabia, se desse, eu não sabia o que ia ser depois, né? Então, pra Você mim, não sabia como chegar lá ou você não sabia como permanecer lá? eu acho que os dois, assim, porque eu achava que eu ia tentar, mas eu não me imaginava passando, assim, era tudo muito, assim, muito nebuloso, né? Então, eu tinha muita vergonha de circular naqueles espaços. Eu tinha vergonha de ir pra aula, eu me preocupava horrores com a minha aparência. Eu tive, assim, um processo de depressão muito complicado na época, o meu corpo ele enrijecia de uma forma, sabe, que eu ficava extremamente preocupada com cada passo que eu dava, assim. Se alguém ia me falar alguma coisa, o que os outros iam achar de mim, né? Os Você não olhares. fazia terapia nessa época Não, eu fui fazer no final do terceiro ano. do ensino médio? Isso. E aí no ensino médio a nossa turma era a turma dos bolsistas, né? Eu tive já no ensino médio essa vivência, porque tinha outros cursos na escola técnica que era por processo seletivo da concorrência geral, que era como se fosse comparado, eu acho, com um colégio militar, assim, pela qualidade mesmo. Porque as pessoas sabiam que seriam professores, né, mais qualificados, assim, que dariam aula pra gente, né? E o fato de você sair como técnico em alguma coisa, né? Tinha técnico em contabilidade, né? E aí tinha o ensino médio normal, né? Mas ainda assim, eu acho que no ensino médio normal, se não me engano, você tinha que fazer um processo seletivo também, né? Então a gente tinha essa marca dos bolsistas, né? E nós éramos, eu acho que a segunda ou terceira turma, assim.
E a nossa turma foi a primeira que formou um grêmio estudantil. Por Que quê? legal! Eu fui vice-presidente desse grêmio. Que incrível! Por que que vocês sentiram a necessidade de fundar um Grêmio estudantil? Então, foi porque numa aula, assim, a nossa turma no período, no início, né, das aulas ali, com os professores de português, matemática, física, né, a nossa turma, ela tinha algumas notas muito baixas, assim, porque é esperado, você vem de uma escola pública, né, que tem um outro formato, um outro acesso, e aí você pega uma prova com uma exigência, né, que é de quem sempre teve, né, uma qualidade de ensino, uma possibilidade, um reforço diferenciado, né. Eu ia muito mal, assim, mas tinha colegas que eram muito bons já nas suas turmas, que vinham de escolas públicas, de outros territórios com mais acesso também, né. Então tinham, né, uma facilidade maior com redação, essas coisas. Então até eles estavam indo mal em alguns trabalhos de um professor de português, né? E aí um dia esse professor, ele sentou pra gente, né, depois de umas duas, três avaliações, que ele já se incomodava um pouco com as notas, né, e assim, eu ia abaixo de 60, assim, era assim, né, eu tinha dificuldade, cheguei com muito esforço na média com ele, né, e aí pra mim, eu já sabia que ele ia se irritar comigo, pra mim, né, que eu já não ia ser vista por ele, assim, como alguém que ele ia levar muito a sério, porque era esse o comportamento dele, né. Aí um dia, a gente tava lendo um romance lá do Poirot, que é dessa literatura clássica francesa, né, e aí ele leu um trecho pra gente, ele sentou assim na frente, e aí tinha um trecho em que um dos personagens, eu acho que era um romance da Agatha Christie, ele tava em Paris, né, e aí ele falou pra gente assim: olha, essa vivência aqui dos personagens, vocês nunca vão saber o que é, porque vocês nunca vão pra Paris, né? Porque vocês, né, tem coisa que algumas pessoas nunca vão saber o que é, e tudo bem, né? Vocês nunca vão pra Paris, né? E aí isso revoltou, assim, a parte dos meus colegas, ficou escancarado. Pra mim, na época, quando eu já tinha passado por vários comentários, coisas, pra mim aquilo ali era só mais o mesmo, só que meus colegas, né, que eram colegas brancos, né, também, né, que tinham uma outra vivência, né, eles ficaram escandalizados, aí isso gerou uma movimentação, fizeram denúncia na coordenação, né, e claro, né, foi uma fala absurda, né, violenta, e aí a gente decidiu formar um grêmio, daí esse colega, que é o Guilherme, né, ele, inclusive, ele é formado em engenharia mecânica, assim, ele fez intercâmbio, né? Ele sempre foi uma pessoa muito engajada, assim, né? Então ele tinha essa postura, assim, de se colocar, né? Ele tinha já eu já percebia que ele tinha, assim, uma facilidade de se posicionar politicamente, assim, tinha uma percepção, né? E ele fundou, né, o Grêmio, né, o nosso Grêmio estudantil, assim, né? Que eu não lembro se era comissão, alguma coisa, mas era um Grêmio, assim, que a gente falava das nossas condições, das nossas relações com os professores, a gente fazia o intermédio com a coordenação, né? E fazíamos votações, assim, né? E ali, indo pro final do terceiro ano, eu cheguei a ser a vice dele, no caso, né? Então, Foi muito, muito bacana, assim, foi bem breve, né? Mas foi a primeira vivência, assim, mais politizada, colocada, assim, que eu tive, né, no ensino médio. E aí eu, né, tive experiências, assim, de ir bem numa matéria, que eu lembro até hoje, que era de unidades operárias, alguma coisa assim. Era uma coisa de física que a gente tinha que fazer. Que o de pessoal. física, você estava no ensino médio. Isso. Eu ia falar de física na psicologia. Não, a gente está no ensino médio. A gente já vai chegar na parte que você quer ouvir, sério. É, A eu gente já passei. vai chegar na parte sobre a graduação, que tem umas coisas que eu anotei aqui, que eu ouvi você falando, eu falei, meu Deus do céu, eu quero muito pensar psicologicamente, filosoficamente com ela sobre essas coisas. E esse atravessamento político que você teve no ensino médio, ele foi até um certo é, uma força motriz pro que você escolheu? Porque eu não vejo alguém que se engaja que é engajado politicamente dessa forma e para um curso como psicologia, né? Porque a pauta de saúde mental há 10 anos atrás, que é mais ou menos quando que você entrou? Eu entrei em 2011. Um pouquinho mais de 10 anos atrás, é,
não era tão em alta igual é hoje em dia. Então, assim, me tá meio confuso. Essa gremista com a psicóloga. E é só um ano de diferença, ou não? Sim, foi um ano ali mesmo, porque eu nunca passava pela minha cabeça fazer psicologia. Inclusive, uma colega, uma amiga minha, né, que é uma amiga de infância, que estava nessa mesma turma que eu, ela queria fazer pedagogia ou psicologia. E aí um dia ela falou pra mim, né, na época eu queria fazer geologia, eu queria fazer alguma coisa na área assim, mais próxima possível do petróleo, né? Só que engenharia do petróleo só tinha no Rio de Janeiro, né? E eu não. Porque era o estágio que você estava desde o segundo ano do ensino médio. Exatamente, né? Era a nossa formação em técnico em petróleo era para encaminhar a gente para essa área, né? Para ter empregabilidade na área da petrolífera ali, né? Acho que foi antes do pré-sal, né? Teve o pré-sal depois também. Acho que Tipo na assim, minha eles época a gente estavam te chegou lá dando com. dinheiro e você queria retribuir, né? Não, eu queria, né? Eu tinha aquela cabeça, eu vou me formar, entrar na faculdade para ter um emprego. E Nossa, isso é muito. Desculpa te cortar, mas isso é muito engraçado, porque eu tava conversando com uma amiga minha essa semana. E ela tá, e assim, e eu tô enfrentando o negócio aqui do desliga, da possibilidade, né? Quem sabe, quiçá, é, desse trem aí do desligamento. E ela tava falando sobre, nossa, mas já investiram muito em mim. E eu falei, amiga, o quanto eles nos devem? Eles não investiram porra nenhuma. Eles simplesmente pagaram menos de 1% dos juros da dívida que eles têm conosco. Nem 1% dos juros da dívida eles pagaram. Né? Imagine o tamanho da dívida. Né? Então, assim, vamos lá. Saímos da indústria petrolífera e encontramos a psicologia como? por um processo de terapia que eu fui obrigada a entrar, né? Estava adoecendo no final do terceiro ano, por questões de violência doméstica dentro da minha casa, né? E que me adoeceram muito a ponto de eu ter ideação suicida direta, não saber o que fazer, me desesperar. E aí eu Meu acessei, Deus. né, o serviço de psicologia da Federal, que tem até hoje, né, essas clínicas escolas, né? E fui atendida pela Sheila, né, que foi a minha primeira psicóloga. E aí aquele processo me fez muito bem, assim, me ajudou a me entender, me organizar minimamente, né? Só que a minha decisão por ser psicóloga aconteceu num dia em que eu estava vendo o jornal do meio-dia e teve uma matéria sobre o assassinato de um jovem negro e a mãe dele estava dando entrevista falando daquilo, né? E ali eu já tinha tentado, eu acho que no primeiro ano, depois que eu saí do ensino médio, o vestibular para biomedicina. Eu queria antes fazer geologia, mas depois eu desisti e fiz o primeiro vestibular de biomedicina da UFPR, porque foi no ano que eles criaram esse curso lá. E daí eu pensei, né, era mais próximo do que eu fui incentivada a infância inteira a fazer, né, que é medicina. Daí eu pensei, eu vou tentar, e daí eu não passei, porque eu também fui para concorrência, ampla concorrência, né. E aí não passei, daí eu entrei num cursinho pré-vestibular, que é o Em Ação, ainda tem lá em Curitiba, e foi final de semana e feriados, né? A gente fazia esse cursinho pré-vestibular gratuito. E aí foi nesse ano, Legal. isso aí foi nesse ano que eu vi essa reportagem, eu acho que eu não sabia ainda o que eu queria fazer. E eu já tinha ganhado não tinha ainda. Isso daí é outro episódio. Mas eu não sabia direito o que eu queria fazer. Aí no dia que eu vi essa entrevista dessa mãe chorando, e que eu chorei junto com ela, eu pensei, quem é o profissional que vai vai ser o responsável por falar alguma coisa para essa mãe, né? Que é uma das piores coisas possíveis de se acontecer com um ser humano, que é a perda de alguém, né? Sendo uma mãe. E aí eu fui pesquisar quem é que iria, né, ajudar ela a compreender o que aconteceu, e nem no sentido assim de ajudar ela a processar aquele sofrimento, né? Mas Sim. no sentido do desafio, né? Que eu pensei assim, quem seria esse profissional para lidar com uma coisa dessas?
E aí eu cheguei na psicologia, fiz uma pesquisa ali no Google, né? Assim, quem que acolhe, né, em caso de luto, essas coisas. E Nossa! daí eu fui pesquisando no Google, né, a gente entra na psicologia com aquela ideia de que é a ciência da mente, que você vai compreender a mente. Daí eu fui pensando, se eu compreendo a mente das pessoas, eu posso tudo, né? Eu vou estar num lugar de muito poder, né? Eu vou ser, assim, uma baita cientista. Porque durante o meu período de ensino fundamental, Ilusão, né, Karen? Ilusão, né? mas isso para mim se aproximava porque assim, no ensino fundamental eu desenhava um pouco e eu queria ser cientista, né? Porque quando eu era criança eu brincava de fazer experiência, né? Eu assistia desenho com essas coisas e eu brincava. E aí eu queria ser química, inclusive, porque era a noção de cientista que eu tinha, né? Bem aquele cientista, né? Senhor idoso já, cabelo bagunçado, né? E aí, pra mim, eu seria uma cientista da mente, né? E aí eu pensei, nossa, mas só sendo cientista da mente para lidar com uma coisa tão difícil como essa, né? Que vai ser o profissional capacitado. E foi ali que eu decidi que eu ia fazer psicologia. Uau, que incrível! Nossa, eu nunca pensaria em pensar numa profissão que venha a. Eu não. Nossa, essa pergunta que você fez, qual profissional que vai ajudar essa mulher a voltar ao eixo, né? Tipo, porque partilho uma experiência recente. É, eu não estaria aqui se não fosse a minha terapeuta quando minha avó faleceu, né? E foi essa terapeuta que fez com que eu não. Thaís, te amo muito. Ela ouve o podcast, então a gente precisa saudar sempre. E eu lembro que as primeiras sessões, eu acho que foram 3 sessões. Foram 3 sessões até eu chorar pela falta da minha avó, né? Então, assim, 3 semanas, né? E eu contava sobre qualquer outra coisa, mas eu não contava sobre o luto. Aí ela chegou e ela falou: E aí, a gente vai falar do luto quando? Gente, não vai. E daí, quando chegou no final da consulta, foi. E eu acho que ninguém deve perder quem ama, né? Independentemente da posição que ocupa, né? E se não fosse a sua profissão, provavelmente a gente não chegava nos caminhos que existem depois da confusão, né? Porque existem caminhos depois da confusão. E a gente sempre fica ali naquele turbilhão de coisas e fica pensando: meu Deus do céu, não vai ter. Não, sim, sempre vai ter um fim. Um fim vai ter, né? A gente precisa saber o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai caminhar depois desse fim desse turbilhão. E, e quando você entra num curso de psicologia, né, eu converso com algumas pessoas que. Algumas pessoas não, né? Eu sou professora de terceiranista. Então, tudo isso que você estava me contando, né? Eu estava ouvindo, eu estava falando. Ah, é história de tal aluno. Ah, é história de tal aluno. Ah, é história de tal aluno. Tal aluno encaixa com esse, tal aluno encaixa com essa parte. E os alunos que se encaixam com a área da psicologia, eles normalmente querem entender o que está acontecendo com a nossa cabeça depois da pandemia, né? Porque foi uma eclosão, né, de lutos. Então, e daí a gente teve que lidar com uma coisa que a sua profissão, acho que ainda também estava descobrindo como, né, na época que você entrou nela. Então, quando você entra na psicologia e você se depara com as várias pessoas que estão ali, a gente sabe que é uma profissão que vai lidar com pessoas que estão numa condição de ou muito entendimento de que sem saúde mental ela não come, ela não dorme, ela não respira, né? Então é como se fosse pagar energia elétrica, que é o meu caso. Então, se eu pago energia elétrica, eu pago terapia, né? Às vezes a gente faz o quê?
Gente, deixa de pagar energia elétrica para pagar a terapia. E E tem pessoas que entram dentro da psicologia sabendo que é uma área que vai dar dinheiro, né? Então, como que foi habitar esse espaço, entendendo que você ia trabalhar para uma população que, né, regurgita muitos lutos, né? E regurgita mesmo, né? Porque a gente é o luto da bala, e primeiro foi o luto da corrente, depois o luto da bala, agora o luto da COVID, de um vírus. Então, como que você orbitou esse espaço? Eu acho que desde o primeiro momento sempre foi pela via do desafio, né? Do desafio, aquilo que está posto, né? Porque a gente vive coisas ruins, faz com que a gente tenha que ser mais ruim ainda para aguentar, né? E nessa ousadia mesmo, assim, né? Eu acho que falando com você agora, né? Eu entendo que o sofrimento ali, ele me impactou, né? De uma forma que nenhum momento, eu não fui ensinada, eu não fui estimulada a pensar em mães que perdiam seus filhos para violência policial, né? Mas eu me deparei naquele noticiário, naquele dia, e eu pensei, putz, quem que vai ser né, o coitado que vai pegar esse rojão, né? Porque você tem que saber o que falar. O que você vai falar? Às vezes não tem o que falar. Às vezes tem coisas que só o silêncio dá conta, inclusive, né? E aí isso me estimulou para ir para um lugar também de conhecer, né, a nossa humanidade, né, e aí ir para aquela coisa que me passavam, né, da ciência, do conhecimento, né, porque eu, assim, para mim a psicologia, tem várias críticas, né, a psicologia, né, é uma ciência europeia, né, formatada em um currículo muito empobrecido, né, mas a gente tem um efeito terapêutico, a gente tem, né, uma ciência psicológica, né, desde as nossas matrizes africanas, desde o Kemet, pelo menos, em vários outros reinos, né? Então eu acredito, né, nesse desafio da gente fazer um conhecimento vivo, tão vivo quanto a nossa sagacidade para viver além de sobreviver, né? E que contemple de alguma forma essa complexidade, né, nos ajudando a ter, assim, sendo um sopro de vida, né? Então eu acho que a minha função enquanto psicóloga é soprar potência. É soprar Axé, o que axé, você axé, saber irmã. soprar. E você acessou esses saberes todos já na graduação? Como que foi esse caminho dentro da graduação? Você já conseguiu trazer uma clínica afrocentrada para dentro da sua caminhada já desde a graduação? Não, olha, eu comecei a ter algumas vivências assim insurgentes na informalidade do meu currículo, né? Desde que eu entrei já tinha um centro acadêmico, né, já bem formado, assim, de anos, já com uma certa tradição ali no curso, né, do pessoal marxista e tal, né. Eu sentia que eu só podia entrar no centro acadêmico se eu lesse Marx, né, então eu É, não entrava no centro acadêmico. mas você está na psicologia humanas, não é? Aí também é humanas, não é? Então tá. Que tem gente que disse que era biológicas, e daí eu olhei assim, né? Eu falei, mas daí eu fui pesquisar para falar com os meus alunos, e eu passo para eles que é de humanas. E a humanas, ela tem esse caráter, né? Nessa época ali, 2011, eu entrei em 2015. Para fazer parte do centro acadêmico também, você tinha que andar com o capital de. Na verdade, não era o capital, era o Manifesto Comunista, Aham. porque o capital é muito grande. Eles querem ler só o Manifesto Comunista, eles não têm tempo para ler o capital. Ninguém lia o capital. Nossa, deu uma raiva quando eu comecei a debater com eles, porque parecia que eles não liam o capital para falar que eram marxistas. Não, era isso, era sempre além do que qualquer compreensão que você pudesse ter. Você estava errada, né? E quem tinha a palavra eram eles. Então, ou É, você concordava com eles e entrava nesse ritmo, ou você não pisava. Então, eu passei até, acho que o terceiro ano, até outras meninas do ano posterior da psicologia que se incomodaram com várias situações de um professor que estava assediando aluno e deu um bafafá, ele foi processado. E aí essas gurias se movimentaram para convocar para uma reunião de mulheres ali da psicologia, né? E daí eu participei, eu acho que eu era a única da minha turma, não acho não, eu tenho certeza. E as outras três eram da turma veterana, né, da psicologia. E aí a gente formou o primeiro núcleo de gênero da psicologia.
né? Que legal. Eu participei, eu sou uma cofundadora, hoje eu consigo me nomear dessa forma. E aí depois ele foi tomando outro caráter, a gente participou de algumas mobilizações com os movimentos sociais, a gente ia em ato na Marcha das Vadias, a gente ia em ato acho que teve uma situação na PSTU numa época, e aí eu tive essa vivência, essa inserção, ao mesmo tempo que a gente tinha já colegas que eram da luta antimanicomial, né? E aí eu passei a participar, né? Essas atividades eram junto com o Conselho Regional de Psicologia. Então, assim, aí a gente fazia os questionamentos sobre a noção de loucura, de normalidade. Na época a gente estava estudando Foucault lá, né? Eu achava fantástico, aquilo assim me expandiu de uma forma inigualável, né? E aí que eu comecei a entender um pouco mais do que deveria ser a minha função enquanto, né, psicóloga, né, na sociedade. Eu comecei a ter uma crítica, assim, né? E aí, né, participei um pouco do grupo lá de gênero, depois ele se tornou o Coletivo Rosas, porque daí o centro acadêmico, as mulheres do centro acadêmico passaram a participar e elas expandiram. Aí se tornou algo maior, inclusive as fundadoras não concordaram lá com os rumos que ele estava tomando, elas saíram, né, teve situações assim, pessoais, de violência que eclodiram no meio do nosso grupo lá, né, de exposição, assim, de casos de machismo. Quando a gente forma, né, um grupo de mulheres, né, as mulheres, a gente começa, né, a se questionar sobre as nossas relações próximas, né, e às vezes namorados, companheiros que estavam ali, né, numa relação abusiva, a gente começa a entender o que eles estão fazendo, né, e a gente teve essa situação com uma das nossas fundadoras, e foi bem, assim, gerou bastante comoção, né, e aí, enfim, depois ela se afastou, né, até pelas condições que ela estava, mas assim, ela contribuiu um monte para a construção, né, daquele grupo, né, que hoje é o Coletivo Rosas, né, ela é uma das principais fundadoras, assim, que é a Amanda, né, e depois a gente saiu, as meninas foram saindo, daí foi ganhando um caráter mais próximo do centro acadêmico, né, mais amplo, e até hoje tá lá o Coletivo Rosas, assim, né, assim. E isso é muito louco, né? Ver que saiu de uma gestão de mulheres, né? Uma organização política. E, e isso você estava na Federal do Paraná, né? Essa conclusão dessa sua graduação foi uma graduação muito politizada, muito política, que faz com que você veja que é necessário alçar voos mais políticos dentro das estruturas mesmo, né? E eu falo porque agora nessa vivência do mestrado eu vejo quão político é esse espaço, né? Eu fui candidata a vereadora o ano passado e um dos meus motivos de não querer voltar a ser é porque é um epicentro de falcianes, de falsidades, e que a gente precisa botar um sorriso na cara quando a gente só quer se enfiar debaixo da coberta e chorar porque é muito bolsominion rodando nos nossos espaços. E se apropriando de discursos que são nossos. E dentro da academia a gente vivencia o mesmo cenário, né? Não é muito diferente, só que dentro da academia é o lugar que eu quero lutar. Eu não quero lutar dentro do parlamento. Lá tem a Erika Hilton para fazer um discurso muito lindo. Eu tô aqui para dar uma aula boa, né? Eu quero ser professora dentro de uma universidade pública. E não vai ser a branquitude que vai me impedir nem a mim, nem aos meus. Então, como que você chega daí dentro do mestrado com essa perspectiva de que só a graduação, só ser uma psicóloga não é suficiente? Porque quem faz um mestrado em psicologia quer fazer um doutorado também, né? Não inicia um caminho e termina ele pela metade. Sim. Foi depois que eu fui convidada para uma roda de mulheres negras fora da universidade, né? Uma delas era do curso de agroecologia, mas aí rolou nos nossos meios ali, que até essa roda numa livraria ali, e era para mulheres negras para falarem sobre si, né? E na época eu não me reconheci enquanto uma mulher negra, mas aí eu comecei a ter contato sobre essa problematização de você se dizer mestiça. Eu alisava meu cabelo, alisei meu cabelo. A minha mãe começou a alisar meu cabelo desde os 6 anos, assim, desde a primeira série. Então eu não sabia nem a estrutura do meu cabelo. E aí eu frequentei essa roda e eu lembro que as meninas ficavam olhando pra raiz do meu cabelo fixamente, assim, né? E pra mim era um choque, porque, né,
eu tinha ficado especialista no alisamento, né? Até que um dia, né, depois de bastante por essas rodas, né, de me reconhecer, né, com aquelas mulheres, a gente teve acesso a algumas intelectualidades negras, né, alguns ares, né? Foi ali que foi meu primeiro contato, né? E ali que eu comecei a me dizer uma mulher negra, né? E aí Que depois... ano que foi isso, mais ou menos? Oi? Que ano que foi isso, mais ou menos? Olha, eu acho que foi 2014, 2015. Eu tava no último ano, terceiro, Lindo. no quarto ou quinto ano de psicologia. Que lindo, que lindo. E aí que eu Tá comecei. vendo? A gente tá há muito tempo produzindo. Porque, assim, uma das alegações, né, que recentemente eu escutei, né, para não utilizar as nossas referências, né, tipo a sua dissertação de mestrado, ou ou enfim, um próprio TCC, né, para referenciar e etc., é porque a gente não chega, né, tão, tão cedo assim nos espaços, é que a gente não está produzindo há muito tempo. E assim, para mim, 2014 foi há muito tempo, porque eu vivi a pandemia e eu achei que, assim, ali foram uns 10 anos da minha vida. Eu acho que eu não preciso considerar que 2011 é recente, ou 2014 é recente, ou 2015, 16. Não, para mim é um tempo bem distante, porque se a gente consegue hoje estar falando de algo que antecedeu um ponto tão crítico, né, que alterou realmente, né, eu estava conversando com umas manas da área da saúde, até hoje se contabilizam mortes provenientes de 2020, né, porque são pessoas que deixaram de ter mobilidade e acabaram que os músculos foram atrofiando, pulmões que começaram a parar de obter a oxigenação que tinham, porque esse corpo parou de se movimentar da forma que esse corpo se movimentava. Então, o movimento do corpo, né? E minha mãe, que é dançarina, né? E minha mãe de santo, ela falou muito disso, né, na pandemia, que foi importantíssimo o corpo permanecer em movimento, né? Porque isso fez com que a gente estivesse aqui hoje, né? Para contar uma história de algo que hoje já é história, porque o seu mestrado já é história, né? É isso que eu acho bacana do Pode Pensar Preto, que o que a gente fez, ai, mas foi o ano passado que eu fiz, mas já é história. Às vezes é a primeira dissertação sobre aquele assunto, naquele determinado departamento, sobre aquela determinada linha de pesquisa. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o que foram os assuntos que você trouxe nesse mestrado e que você carregou para o doutorado também, provenientes dessa roda de mulheres que você participou. Depois que eu passei a me nomear, né, isso, assim, também foi um ponto de ruptura e início, assim, inigualável na minha trajetória. E eu passei a participar de algumas atividades da Frente Negra da UFPR, que foi a primeira Frente Negra da UFPR também. Tentava sempre, como eu tinha que trabalhar já nos finais ali do curso, né, participar das atividades do NEAB, que inclusive eu acho que até hoje está no subsolo do centro histórico, do prédio. Tá? Então, isso também me marcava muito, né? E nunca, assim, era muito inacessível, porque sempre ou estava fechado, ou o contato não dava, né? Ou a grade não batia, né? Então, eu consegui participar de algumas atividades, né? Também mediadas pelo professor Paulo Vinícius, né? Que hoje, em memória, nos acompanha, né? E aí eu participei de algumas atividades de movimentos sociais, eu participei de algumas atividades do MOB, que é o movimento anarquista ali de Curitiba. Circulei acho que foi isso, assim, a minha vez mais marcante. Na outra campanha eu participei bastante, assim, bem naquela época lá da Dilma, eu ia para ato, lá em 2012 também eu já ia para ato contra o corte na educação, né? Então, depois que eu participei encontrei o pessoal ali que era o pessoal na época do PSOL, né? Que estava encabeçando ali a luta antimanicomial em Curitiba, eu passava aí em ato, né? E aí
Só que nas reuniões de movimento, desses movimentos sociais, eu não conseguia falar. E eu me via muito interrompida e eu me via muito inadequada, assim, né? Eu tinha que, aquela sensação de que eu tinha que me apropriar muito. E isso me gerou muito conflito em participar, em permanecer nesses movimentos, né? Até porque era uma galera também majoritariamente branca, ou eram pessoas negras que tinham uma circulação muito de passabilidade, de já ter um desenrolar ali no discurso que eu não tinha, que eu achava que eu tinha que estudar muito para fazer aquilo, que eu tinha que já ter uma ótima oratória, assim, né? E aquilo me gerou uma crise e eu pensei, cara, eu não tô conseguindo, né, me ver no movimento social atuando, então eu vou tentar atuar a partir da educação. Foi quando eu decidi ir para o mestrado. E aí eu fui estudar a vivência de estudantes que entraram por ações afirmativas na universidade pública e privada, né? Nossa, que massa! E daí você fez entrevista com quais alunos de quais universidades? Foram uma universidade privada grande ali de Curitiba, com uma mulher branca e uma mulher negra, que entraram por ProUni, né? E uma mulher que entrou na universidade pública com cota racial. E aí foi com elas que eu fiz as entrevistas, né? E ali elas me incentivaram muito a concluir o mestrado, inclusive, que eu estava bem desanimada, né? Uma das referências muito importantes para mim ali, para eu decidir terminar o mestrado, que estava muito assim, em determinado momento eu comecei a me questionar para que ia servir o que eu estava fazendo no mestrado, sabe? Porque era bem Nossa. a época que estava ali ocorrendo, acho que o impeachment da Dilma, assim. E que aí eu começava a me Hum, questionar para que eu ia atuar com direitos humanos se direitos humanos era uma coisa que estava sendo assim, ninguém estava ligando, sabe? Naquela época. destruída. Isso. E aí foi um dia que eu vi um discurso da Marielle Franco, em que eu vi, meu Deus, eu quero ser como essa mulher. Eu não quero nem ser política, mas eu quero falar como ela, né? Eu sabia que ela tinha tido um TCC muito potente. Eu pensei, cara, então eu vou fazer. Então, adianta sim, então eu vou terminar esse mestrado. E também o engajamento das participantes, das meninas que participaram da minha pesquisa, me fortaleceu horrores, assim, porque elas falaram muito, assim, elas deixavam o tempo todo marcado para mim que aquele espaço que a gente tinha, né, por meio da pesquisa, elas não tinham em nenhum momento na universidade. Seja a da pública, que falava pra mim que o pessoal condenava o racismo, era todo mundo muito legal, mas depois ela ia vendo que não era bem assim. E na privada, que Uhum. era assim, só na semana acadêmica chamava alguém pra falar sobre questão racial, e depois todo mundo esquecia e não podia nem falar que era bolsista, porque senão ia ficar isolada e aí o negócio ia ficar ruim, né? Meu Eu Deus. aquilo, assim, a gente se fortaleceu muito, assim, e eu me senti muito útil, né, nesse processo. E aí eu, né, concluí a dissertação, né, foi assim, parto, né, e aí fiquei, não consegui, foi uma coisa assim, difícil, porque o que me desmotivou, além de eu achar que ninguém ia ligar para o tema da minha dissertação, né, era a minha preocupação na minha empregabilidade depois do mestrado. Eu pressenti, assim, que eu não ia conseguir dar aula, porque eu achava que eu tinha que ter indicação, que era muito difícil, que não ia me contratar. Eu passei, assim, no final do primeiro ano, a ter muita crise, assim, pensando, né, que eu não ia conseguir, de fato. Eu saí, na época eu não tinha clínica ainda, eu fazia terapia direto, né, mas eu não me via na clínica porque eu não consegui o estágio na clínica no final da graduação, porque era muito disputado. E eu não conseguia, eu Uhum. achava que por não ter feito o estágio, eu não ia conseguir atender na clínica, né? E aí foi um dia também com uma psicóloga negra, né? Na época que eu encontrei, embora ela não trabalhasse com questões raciais, ela me falou: olha, não é tão difícil assim, você consegue, né? E me incentivou. E aí, só que assim, para você viver da clínica na psicologia, você tem que ter uma agenda ali, já com uma cartela de pessoas, né? Que eu não tinha. Então, eu saí, eu fui trabalhar no telemarketing depois do mestrado. Nossa, achei. Uau! Fui desesperada, porque eu tinha que ter renda, né? E aí foi um pesadelo, porque depois que as pessoas descobriram que eu tinha mestrado, era assim, constrangimento, humilhação pública, assim, direto, né? E pra mim eu me sentia fracassado, né?
E eu vi. Nossa, humilhação pública, mas por quê, irmã? O que, A o gente se que... lembrava, né, disso, eu não tinha, né, essa crítica, e assim, eu via colegas minhas que não tinham terminado, que tinham entrado depois no meu grupo de pesquisa, que já estavam dando aula, entendeu? Então eu pensava, cara, né, e aí eu consegui uma promoção lá dentro dessa empresa, né, e assim, mas assim, vocês sabem como é, quem trabalha com telemarketing sabe como é que é, né, que ali não, às vezes não tem uma ética, né, e ele, assim, era assim, difícil de engolir, né. Eu consegui uma promoção, aí um dia eu tive uma crise de ansiedade lá nesse outro cargo que eu tinha subido para ganhar um pouco mais, mas assim, era tão opressivo quanto tá lá na operação, né? E aí eu me demiti, eu falei, foda-se, sabe? Desculpa aí o palavrão. Que se dane, Não, não se desculpe, aqui não tem culpa. Nossa, mas é impressionante, né? Quando você falou a Marielle Franco presente, é, eu acho que é a segunda, é a terceira entrevista num prazo bem curto de tempo que eu faço que ela é citada, né? Que ela é trazida pela convidada enquanto algo importante, né? Algo que marcou. A Natália Costa, né? Que recentemente gravou, já saiu o episódio dela, falou sobre a Marielle, a importância, né, que teve o mandato. Ela é carioca, então abalou bastante ela, que ela trabalhou na assessoria de várias deputadas e vereadoras ali do Mulheres Pretas, né, do Rio de Janeiro e de BH, e que estão hoje em dia em Brasília. Mas eu fico a pensar, né, que essas mulheres que você falou, né, das entrevistas no mestrado, elas fizeram bem esse caminho, né, que a Carolina Amanda ensina, né, do eu me curo te curando, eu te curo me curando, né? E só que foi uma ferida que não foi costurada, mas os pontos ainda estavam ali quando você defendeu e foi para o mercado de trabalho, né? E como que foi o processo de cicatrização para você se colocar no doutorado? Se você vai defender agora, você entrou depois de 2020, então como que foi todo esse caminho até chegar no agora eu vou ser doutora? olha, assim como tudo na minha trajetória, né, foi complexo ali, né? É, foi um curto espaço de tempo de eu me sentir revigorada, incentivada pela Marielle e o assassinato dela, né? Então, eu saí do mestrado também com isso, assim, né? Agora que eu encontrei um rumo, né, ele foi tirado violentamente da gente, assim, né? Acho que eu senti também muito do meu futuro sendo tirado ali, assim, sabe? Então foi. E aí foi com o processo de me demitir lá do telemarketing, né? Que eu decidi que eu ia, né, começar do zero a clínica, eu ia me desafiar, eu ia fazer acontecer, nem que eu fosse vender coisa, sei lá, a minha arte na praia, sei lá, vender, né, e entrar de novo no mercado de trabalho informal, né, que eu não ia voltar para aquele lugar. E ali foi o início da pandemia. Assim, 2 semanas depois começou a pandemia, né? Nossa. E, inclusive, eu peguei uma gripe, eu acho que eu peguei Covid bem ali no início, porque eu peguei uma gripe desgraçada, né? E aí começou tudo aquilo, né? E aí eu voltei para dentro de casa, né? Eu morava, no final da graduação eu tinha me mudado para o centro, eu tinha saído de casa por conta de novo de situação de violência doméstica, né? E aí eu voltei para casa nesse período do mestrado, né? E aí eu passei a ser alvo mais assim incisivo dessa violência, assim. Então, Sim. depois no mestrado ali, eu tive encaminhamento, né, para a clínica de uma colega, que é a Margot Cruz, uma colega negra, né, que a agenda dela lotou, assim, porque ela era muito desenrolada, né, enfim, é uma mulher muito inteligente, hoje ela está professora, né, universitária já, terminou o mestrado há pouco tempo, e a agenda dela tinha lotado, e daí ela caminhava para mim, e daí foi assim que eu fui fazendo a minha agenda. E daí, E deixa eu te perguntar, ela te encaminhou para a clínica? Então, quando você é psicólogo, você precisa que um outro psicólogo te avalie para que você comece a clinicar?
Não, te indica pessoas para você atender. Fala assim, ó, a Karen ali, ela atende. Né? Ela foi, Ah, né, me indicando para as pessoas, né, ó, eu não posso atender, mas a Karen atende. Eu fiz a agenda e daí as pessoas que eu atendia começaram a me indicar para outras pessoas. E daí foi assim que eu fiz a minha agenda, eu comecei a conseguir pagar minhas contas como psicóloga clínica, né? Então foi na pandemia que eu comecei a viver da clínica, né? E eu atendi em casa, é, e aí eu tinha entrado no Pré-Pós, que é um programa da CIPAD, da UFPR, vinculado à UNEAB, né, encabeçado ali muito pela professora Meg Rayara, né, pelo professor Paulo Vinícius, né, criaram esse programa que é para incentivar as pessoas a entrarem no mestrado, pessoas negras, né, pessoas LGBTQIAP+, e pessoas de baixa renda, a entrar no mestrado e doutorado. Então a gente faz como se fosse um cursinho, né, preparatório. uhum. E aí eu entrei nesse primeiro ano da pandemia nesse Já curso. fiz vários, adoro, adoro, porque ajuda até a escrever artigo, ajuda a organizar a cabeça, ajuda tudo. Aham. Exatamente, né? E aí eu decidi, eu fiz uma reflexão nessa época que eu queria muito a carreira científica, né? Eu ainda estava com aquela coisa ali, eu quero a pesquisa, né, tinha algo bom do mestrado que ainda tinha me acompanhado dali, me motivado, né? Eu pensei, cara, eu não consigo me pensar fora da pesquisa ainda, né? E aí eu decidi, entrei para esse cursinho preparatório, desisti algumas vezes, aí eu tive um processo de piora da depressão por conta dessa situação da violência doméstica. Tive episódios ali também de violência, de assédio ali de colegas do meu grupo de pesquisa, dentro do mestrado, né? Isso me marcou, e aí chegou um momento que eu precisava sair de casa porque estava insustentável a questão da violência. E daí a minha psicóloga nessa época, ela me encaminhou uma vaga dentro de um apartamento que no centro que tinha vagado, que seria acessível para mim, né? Inclusive tinha um quarto menor ali, que assim, era um apartamento em Curitiba. Quando eu pisei lá, eu soube que era um dos apartamentos que a minha mãe tinha limpado quando eu era criança. Assim, que era aquilo, sabe? Porque era um apartamento com bidê, naquela estrutura. Era um apartamento de um prédio antigo, assim, sabe? Uhum. Então eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha visto um bidê na minha vida, assim. Não sabia nem como mexer naquele. Tinha uma suíte, tinha 5 quartos e uma sala enorme, né? E aí a professora, né, Um apartamento. um apartamento, ali no centro de Curitiba, ali perto da Praça Osório, ali, bem ali na região, né? É, Bem valorizada aquela região. É, bem ali no prédio, portaria, 24 horas e tudo, né? Um baita elevador, o elevador de serviço também, né? Claro. E, e aí tinha a estrutura bem colonial daquele apartamento, assim. Tinha um quartinho menor que era o quartinho da empregada. E tinha vagado também, né? Porque se você tem uma ideia, tinha um banheiro pro gato. Porque daí eram estudantes universitários que estavam ali, né? E aí vagou, né, um quarto, né, de uma pessoa que saiu. Porque a dona era uma professora da Federal, né, de lá, que tinha disponibilizado esse apartamento que estava vago para a namorada do filho dela. E aí a namorada foi ficando, daí eles terminaram, só que daí ela meio que quis fazer uma ação solidária para estudantes que não podiam pagar, né, mas estudavam ali na Federal, que era perto do centro. Daí ela passou a alugar por um valor acessível, então as pessoas, a gente pagava só o valor do condomínio, o nosso aluguel, Que beleza. cobrava, né? E aí isso fez com que eu pudesse me mudar para lá e levei minha prima junto, que a minha prima, ela tava desde aquela época estudando pro vestibular, né? Uhum. E aí isso também atrapalhava os episódios de briga, assim, tomava assim, a gente acordava de madrugada, né? E assim, era muito estressante, assim, aquilo, né? E aí ela foi junto comigo, a gente se mudou pro centro, né? E daí ali eu consegui minimamente terminar esse curso preparatório, né? E depois de várias resistências, teve a professora Cláudia Cobalcini, inclusive, que eu sou muito grata a ela, que ela foi me buscar, porque no final a gente tinha que apresentar um vídeo explicando a nossa pesquisa, o nosso pré-projeto, e eu não tinha enviado, eu tinha desistido, né? E aí eu tinha imaginado até tentar o doutorado, né? Porque eu queria estudar o campo do trabalho, subjetividade de trabalho e raça, né? Eu queria ir para São Paulo, que era onde tinha um orientador que eu acho que me orientaria.
E daí fui pesquisando um pouco mais, cheguei na URGS, né, que é a Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde tem o meu orientador, Adolfo Pisinato, fui no currículo dele e pensei, posso tentar, né? Fiquei preocupada porque tinha pontuação ali na URGS. Se você fazia 1 ou 2 anos do mestrado, era 1 ou 2 pontos a menos na seleção. Daí eu comecei aquilo já, né? Daí eu pensei, vou tentar. Fiz a inscrição às 23, eu juro pra você, às 23h59 do último dia. Eu nem sabia que tinha rodado. Aí mandei e-mail pra coordenação perguntando se eu podia pagar a inscrição. O Jefferson, né, que é o secretário até hoje, ele muito gentilmente me disse que eu podia pagar, assim, que eu tava dentro. E aí fiz a seleção, enfim, a minha banca, ela foi muito acolhedora, o meu orientador, ele tava na banca, assim. Eles foram muito, assim, profissionais, éticos. Eles estavam mais nervosos que eu, porque tava travando, né, aquela coisa do online, que tava todo mundo se organizando ainda. Então eles entraram um pouco atrasados na minha sala de avaliação. E eu tive que falar pra eles, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo bem, vamos lá. E aí aquilo me reconfortou, assim, e fez com que eu conseguisse, né, falar o que eu sabia, assim, né, que em outros momentos eu teria ficado nervosa, né, então eles foram fundamentais, super se interessaram pelo meu projeto, sabe, e aí acabei passando, assim, e de primeira que eu tinha tentado, eu achava que não ia passar, né, e aí vim pra cá, daí vim pra Porto Alegre, né, e agora eu tô pesquisando ali, branquitude e né, relações raciais na atenção básica do SUS, né, e é pra eu defender daqui a pouco, tô aí na luta. E pra gente, porque a gente tem que ter uma derradeira, né? A gente já tá aqui há um tempão e eu nem olhei o tempo e só foi. Mas pra gente fechar, né? O que que é, né, para uma mulher preta estudar sobre branquitude durante 4 anos, né? Que é o doutorado, quase 5. E assim, quais que são as conclusões ou, enfim, derradeiras, né? Quais que são os despachos que você deixa na encruzilhada depois dessa pesquisa? Olha, por muito tempo eu tive que assimilar que eu estava estudando violência. Uma violência da qual eu seria alvo durante o processo de pesquisa. E de fato eu fui, né? Isso me travou, mas agora eu falo pra você, eu estudo, né, branquitude, relações raciais, mas vai além disso, porque eu tô estudando ali também quilombismo, né? Eu estou estudando, quando eu falei com profissionais negros, participantes da minha pesquisa, eu estou estudando recriação do SUS, eu estou estudando uma forma de convívio no trabalho para além da competição, para além da desvalorização, uma forma de luta, né, por uma saúde pública, né, feitas, né, por mãos negras, para a maioria da população que vai ser negra, que vai acessar esse SUS, né? Então eu estou estudando também o brilhantismo desses profissionais, eu estou estudando, né, o processo de questionamento de profissionais brancos que minimamente se importam ali com o que está acontecendo, né, que estão tentando se repensar. Então eu estou estudando, assim, um primeiro ponto que eu consigo formular agora, né, que eu estou num processo de terminar a análise de dados e escrever isso, eu estou estudando branquitude, relações raciais, mas não é só isso, eu estou estudando também toda essa dimensão, né? Então eu acho que o meu passar pelas encruzilhadas me mostrou isso, assim, e assim, minha pombagira me fortaleceu muito, né? Sou muito grata a ela, sou muito grata à minha mãe Oxum, que me deu uma perspectiva com a qual eu não teria, né, um contato, né, com essa informação, esse dado, esse resultado que eu estou sistematizando para entregar para as pessoas também, como um ebó, né, que eu estou entendendo no processo da pesquisa isso, né? E estou me entendendo também que a pesquisa, ela, embora seja difícil, ela não é só violência, embora eu tenha passado por muita coisa aqui em Porto Alegre, né? Chegando aqui sozinha, sem qualquer rede de apoio, né? Então, essa complexidade também é para bem, e no intuito, assim, no movimento da ousadia da Carolina Marília de Jesus mesmo, né? Não foi sorte, né? Foi ousadia, né? Então, acho que pesquisar é isso, é atrevimento, né? Que é um conceito que um colega também, que é o Ademiel, né, traz pra gente. A gente tem que se atrever, mas assim, a gente já se atreve pra estar viva, então na pesquisa é mais um atrevimento, então vai, tá? E também estou aprendendo a partir da minha colega, que é a Maíne Alves Prates, que ela está pesquisando o papel das infâncias, né, a partir também da pedagogia de terreiro, numa recriação de uma psicologia
né, mais conectada com a vida, né, a partir dos erês, por exemplo. Então, eu tô aprendendo muito com ela a partir da pesquisa que ela está fazendo sobre a infância, né, enquanto fonte de conhecimento para a psicologia, enquanto saber. Então, enquanto pesquisadora também, estou tentando me ver mais espontânea, né, não controlando, tem prazo? Tem, né, mas a produção de conhecimento é essa loucura, porque se você está produzindo conhecimento vivo, né, você vai viver, e viver, é sofrer, é sorrir, é se contradizer, e isso vai estar no meu texto. Eu espero que esteja bem lá. Então, Axé, axé. passar. E assim, eu sei que era derradeira, né? Mas eu fiquei com mais uma. Quando que você encontrou o terreiro? Ah, foi no segundo ano aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, que você foi encontrar um terreiro em Porto Alegre. Como que foi essa experiência? Como que isso te trouxe de construção? O que isso te transformou no meio dessa travessia? Olha, pra mim, acho que foi o maior sankofa que eu fiz, assim, né? De me conectar, assim, com, assim, o meu ponto de partida mesmo, assim, sabe? Eu tinha já conhecido, eu fui ativamente, né, no terreiro, né? Porque, assim, quando eu tava mal, logo ali no final da graduação, que eu tava, assim, eu tinha um sofrimento psíquico que me deixava desesperada, sabe? Eu comecei a acender vela pra Iemanjá, né? E ela me resgatou, né? Então eu fui já em Curitiba, ali antes de sair de lá, a minha família era muito cristã, né? A minha avó teve um contato com o terreiro, mas enfim, tem toda uma história ali de repulsa, né? De racismo, né? Ali impedindo, né? E aí eu, em Curitiba, eu não achava um terreiro, era sempre longe, né? Agora aqui em Porto Alegre tem muito mais, aqui no Rio Grande do Sul tem mais, né? Porque eles têm batuque aqui, né? Então, quando eu vim pra cá, eu fui no terreiro, né? Daí não me encontrei lá, né? E depois fui em outro, onde a mãe Oxum, ela se expressou ali, né? E daí fiquei em pé, tô lá nesse terreiro até hoje, né? Com a mãe Nossa, Regina, que é a nossa olha, eu tô toda senhora. arrepiada. E tô lá, acho que agora há uns 2 anos que eu sou iniciada, assim. O- Faz 2 anos que você é iniciada? Uns 2 anos e pouco. Que linda, que linda, que linda, que linda. Ai, irmã, que conversa mais incrível, que troca mais, nossa, mais genuína, impressionante. É duas mulheres de Oxum se falando, né? A mãe sabe o que faz. Só para quem não é do axé como nós, o ebó, né? Quando a gente fala que a gente vai fazer uma entrega enquanto ebó, né? Para ebó epistemológico, né? Ou um ebó enquanto a nossa escrita, a gente está pensando que a gente também vai fazer uma limpeza no ori do outro, né? E ao mesmo tempo a gente vai entregar um alimento para esse ori, né? Que um alimento capaz de limpá-lo, né? Então, como alimentar, né? Como o bori, né? Que é o alimento do ori, é necessário ser feito após uma limpeza desse, né, que é o ebó. Então, como que essa ousadia toda, né, esse atrevimento todo, ele é entregue através de toda essa limpeza, através de toda essa coletividade, através de toda essa troca, né? Enfim, muito, 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 muito obrigada por essa troca, minha irmã. Tem mais alguma mensagem que você queira deixar? Não, só queria te agradecer e dizer que eu acho que esse foi o espaço que eu me senti mais confortável para falar de mim mesma, assim. E assim, toquei em coisas que eu nunca tinha tocado em nenhum espaço, assim, e que eu consegui falar de uma forma que eu, pensando enquanto eu falo, eu penso, não, é isso mesmo que eu quero falar, sabe? Então, te agradeço muito, sério. Agradeço, assim, né, todo mundo que vai aqui no bar com a gente aqui. Que axé, que axé. Eu fico muito honrada mesmo, irmã. Ai, ai, beijo, beijo, minha gente. Foi isso. Que mamãe Oxum abençoe. Orai, Oxum. E eu. Beijo, beijo, meu povo.